Eu acabei de terminar de assistir Aka, o nome completo tá aqui na tela, eu não vou falar esse negócio inteiro, eu não faço ideia de qual é o nome completo desse anime, mas eu acabei de assistir Aka, é um anime dessa última temporada que está acabando agora, e é um anime muito bom, eu me interessei nele de cara assim que saiu, porque a arte é muito diferente. Eu até brinquei no Twitter, metade do meu motivo de assistir Aka é o cabelo dos personagens. Por algum motivo eu fico fascinado na variedade, no caimento e no volume dos cabelos dos personagens. Eu acho muito foda, eu peço perdão, é uma coisa minha. Enfim, Aka é um anime muito legal. E enquanto eu assistia Aka, eu fiquei pensando sobre coisas que eu ando lendo ultimamente. Eu tô tentando ler mais sobre roteiro, principalmente roteiro de cinema, que acaba se encaixando mais no tipo de coisa que a gente fala aqui no VideoQuest, né? Eu considero animes e mangás mais próximos de cinema do que de literatura, por exemplo. Então eu leio bastante sobre roteiro de cinema. E quando... eu não sou nenhum grande bacharel na área, mas quando você começa a ler bastante, você acaba caindo em algumas verdades universais que acabam se repetindo o tempo todo. Por exemplo, eu fiz aquele vídeo sobre Hunter x Hunter, que eu brinco dos 5 melhores defeitos, que a ideia é basicamente essa. Hunter x Hunter tem algumas características que seriam defeitos nessas regrinhas universais, mas que acabam funcionando em Hunter x Hunter. Aka não é tão bom quanto Hunter x Hunter. Vamos com calma. Mas algumas coisas se aplicam nesse tipo de coisa. Pra quem não conhece, Aka é um anime basicamente de conspiração, espionagem e política, né? É um país que, se eu não me engano, teve uma guerra muito tempo atrás, mas nesse momento eles estão em paz. E eles têm uma espécie de polícia que inspeciona os 13 distritos desse reino, dessa ilha, e o personagem principal, o Jean, é esse inspetor. Ele vai passando de distrito em distrito fazendo a inspeção. E começam os papos de golpe de estado. E começam os papos de que ele é o cara que tá armando esse golpe de estado. E ele fala... hein? Essa é a história de Aka, basicamente. Uma das coisas que acusavam bastante Aka enquanto eu acompanhava o pessoal fazendo tweet sobre o anime é que ele é lento. E ele é lento. Mas faz sentido. É um anime basicamente sobre burocracia, né? Então é um cara passando de lugar em lugar e preenchendo caderneta e falando, tá tudo certo aqui. É um anime sobre burocracia. Então, tematicamente, a lentidão dele funciona. Só que essa lentidão causa uma certa sensação de falta de conflito e falta de tensão. O que funciona 70% das vezes pra mim. Principalmente porque esse é um mundo em paz. A ideia principal é que esse é um lugar que está em paz e essa organização Aka é a organização que mantém a paz. É importante que ela continue existindo. Então, ver que o mundo, o país, está em paz e está funcionando normalmente e que a maior preocupação de 99% dos cidadãos daquele lugar é pão, é importante para dar esse senso de normalidade. É claro que em certos momentos a gente precisaria de um pouco mais de tensão, que falta em Aka. Por exemplo, tem um capítulo específico que em um dos distritos, que é um distrito razoavelmente independente, rola um golpe de estado lá, especificamente, e a direção do anime não consegue passar a atenção daquele momento. Um outro momento que tem uma espécie de um sequestro de um personagem e que precisaria também de um pouco mais de tensão e não teve. E, leves spoilers, o final poderia ter um pouquinho mais de tensão. A situação toda do final é um pouco esquisita. Eu não vou falar especificamente do que acontece, porque não é esse o objetivo do vídeo. Mas, enfim, esses são exemplos de defeitos que a gente
apontaria em vários outros animes e em Aka acaba funcionando. A questão que eu quero falar, principalmente aqui nesse vídeo, é que tem uma coisa que a gente repete bastante. Se você acompanha o VideoQuest nas nossas lives de segunda-feira, no Shonen Quest, você já viu a gente fazer esse comentário várias vezes sobre vários personagens. Personagem protagonista que não age, protagonista reativo, o cara que só reage. A gente passou anos xingando o Ichigo do Bleach por causa disso. Ele é um cara que não tem nenhuma atitude própria, nenhum plano próprio. O Eren do Shingeki no Kyojin é um personagem como esse nesse momento. Ele passou a ser um personagem como esse ao longo da história. E a gente reclama bastante disso nele. Que nesses casos eu realmente acho que não funciona. Muitas vezes a gente vai apontar essas verdades universais de roteiro, como eu falei aqui no começo do vídeo, e a gente pode acabar ficando preso nessas ideias como se elas fossem aplicáveis em 100% dos casos. E às vezes dá pra você trabalhar saindo um pouco desses modelos, principalmente quando você faz com que a ideia central da sua história seja justamente essa. Em Aka, a história principal, o centro da história é justamente esse. O personagem principal, o Jean, é um cara que tá apenas reagindo a tudo que acontece ao redor dele, porque ele não faz ideia do que tá acontecendo ao redor dele, porque essa é a ideia da história. Então aqui sim eu vou entrar um pouco de spoiler e talvez vocês queiram terminar de assistir Aka, e vale a pena, assistam, é um ótimo anime, um anime muito bom, muito bonito. Então assistam, voltem no vídeo depois. O Jean não pode ser um protagonista ativo, um protagonista com agência. Isso estaria completamente contra o tema central de Aka. A história toda gira em torno do fato de que ele é um cara usado como laranja, como bode expiatório, num golpe de estado planejado por terceiros, e ele é envolvido contra a vontade e sem nem saber direito o que está acontecendo. A gente passa metade do anime, basicamente, acompanhando o Jean falando: tá, isso aqui aconteceu, tal pessoa falou tal coisa e eu ainda não sei o que eu tenho a ver com isso. É metade da história. E essa é boa parte da graça de assistir Aka. É o processo de descoberta do que caralho está acontecendo com esse personagem principal, que também não entende o que está acontecendo. Até porque o conceito todo é a gente perceber que nesses golpes de estado, a gente vai vivendo uma vida numa total normalidade e achando que a gente tá agindo com as nossas próprias ideias, mas sempre existe um agente superior que tá manipulando alguém por baixo. Então, o personagem principal, o Jean, ele é um cara que cada vez mais vai descobrindo a motivação desse personagem, daquele personagem, e ele vai acreditando que ele tá chegando no topo, mas toda vez que ele acredita que ele chega no topo, tem alguém acima e a dinâmica se inverte e a gente percebe que, na verdade, tudo aquilo é uma mentira. A vida do Jean é uma mentira e ele tinha nenhum controle sobre a própria vida o tempo todo. Então, se você tem um personagem que não tem controle sobre a própria vida, é mais do que apropriado que ele também seja um protagonista sem agência, um protagonista que apenas reaja, que normalmente é um defeito em várias outras histórias. Um exemplo é um pouquinho diferente, mas enquanto eu falava aqui eu lembrei, o Guts, por exemplo, do Berserk, que a gente cobra muito, por exemplo, de personagem principal, que ele tem uma motivação. E aí a gente pega, por exemplo, o Ichigo, que é um personagem sem motivação, e o Guts é um personagem sem motivação. E por boa parte de Berserk, esse é o tema da história. Ele não tem motivo pra viver, ele tá tentando achar desesperadamente um motivo pra viver. Então, esse é um recurso bacana de roteiro. Quando você pega uma coisa que normalmente seria uma regra que você não pode violar, e você faz a sua história justamente girando em torno do contrário dessa ideia, para que esse seja o ponto. E eu acho que essa, pra mim, é a melhor característica de Aka, que é um ótimo anime, mais uma vez, eu já recomendei aqui. Assistam Aka Sankatsuku Shishoku Ka. Então, é um nome aí longo em japonês. Talvez eu não devesse ter tentado. É um bom anime. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Tchau.
Mas agora, sério, falando no finalzinho, spoiler aqui, se você não viu, eu vou falar tudo sobre o final. Então, pelo amor de Deus, vai assistir o anime. Imagina você tá vendo o pronunciamento do presidente do seu país, e aí um monte de soldado cerca o presidente do seu país, aponta a arma na cabeça dele e fala que vai ter um golpe de estado. E de repente uma outra pessoa fala, não, peraí, na verdade, o que a gente fez foi uma simulação pra mostrar que você precisa ter um pouco mais de segurança, senhor presidente. Inclusive eu tô falando presidente, na verdade é um rei, que... com certeza é um estado, é um esquema muito diferente. É um rei, na verdade, um príncipe. É um esquema muito diferente, talvez muito mais sério, muito mais rígido. E os caras fazem isso. Falam, não, na verdade era tudo um experimento, Vossa Majestade. Tá tudo bem. Nós tivemos que dramatizar um pouco a coisa. Gosto muito de Aka. Esse final, um pouquinho forçado.